Boa noite. Ok. Queria agradecer o convite da Rosália, da casa, de estar aqui hoje nessa oportunidade final de ano, para que nós pudéssemos traçar alguns comentários sobre a nossa vida, sobre o que estamos fazendo aqui na Terra. Naturalmente, todos nós temos essa noção, mas a doutrina espírita condensa e nos direciona. E aí é importante que qualquer um de nós, já que vivemos uma doutrina que é dita como a fé raciocinada, que cada um de nós, porque cada um de nós tem a sua bagagem, veio a esta encarnação trazendo tudo aquilo que adquiriu ao longo de toda a existência espiritual. Então é muito importante que nós possamos analisar, porque quem está aqui na frente falando a cada semana não é alguém que traz uma verdade absoluta, é alguém que também estuda e traz aquilo que está aprendendo. Para cada um de nós, alguma coisa sempre serve para se encaixar na nossa bagagem, para se encaixar naquilo que nós estamos procurando vivenciar. Então é simples. Ouçamos, estudemos e coloquemos em prática na nossa vida, conforme as necessidades nossas e as nossas convicções. Hoje eu me proponho a falar sobre evolução, falar sobre o nosso progresso, aquilo que nós precisamos para continuar nessa escalada evolutiva. Para que a gente fale de evolução e para que a gente fale de chegar a algum lugar, é muito importante que nós saibamos onde nós queremos chegar. Para essa situação em termos espirituais, nós temos que estudar, e hoje, já com a doutrina espírita, há quase 160 anos, trazida na codificação de Kardec, nós sabemos que nós todos fomos criados pelo mesmo Pai, por Deus, da mesma forma, simples e sem conhecimentos. Isso está na pergunta 115 do Livro dos Espíritos. Todos nós fomos criados simples e sem conhecimentos. Todos nós que estamos nesta sala, aqui encarnados, todos os nossos irmãos que estão aqui desencarnados, trazidos pela espiritualidade superior, para também estagiar e aprender um pouco, aqueles que estão aqui nos auxiliando, os mentores dessa casa, Marta Figner, todos nós fomos criados da mesma maneira. As leis de Deus, as leis morais, elas realmente são a regência da nossa vida, não da nossa encarnação tão somente, mas da nossa vida enquanto espíritos imortais criados por Deus. Lei do progresso, lei da igualdade, lei da liberdade, lei da adoração, da sociedade, lei do trabalho, lei da reprodução, lei da justiça, amor e caridade, lei da destruição, lei da conservação. Em nome dessa lei da igualdade, para que tenhamos realmente um fundamento para esse Deus justo, não haveríamos de pensar que uns foram criados de uma maneira e outros de outra. Os anjos que a igreja tradicional já nos trouxe com as asinhas brancas, existem não com aquela forma, mas existem com a questão fundamental, que é a pureza. Anjo, angelitude. Isso é muito importante para que nós saibamos para onde nós vamos. Criados simples e sem conhecimentos, todos nós, sem diferença, como eu disse, recebemos na nossa consciência as leis de Deus. Pergunta 621 do Livro dos Espíritos. Onde estão escritas as leis de Deus? Respondem os espíritos superiores: na consciência. E aí,
nós passamos a ter fundamento da justiça divina, porque todos fomos criados da mesma forma. E isso se aplica não só a nós espíritas que aqui estamos, aos nossos irmãos católicos, aos nossos irmãos protestantes. Se aplica a todos, sejam aqui os do Ocidente, sejam os do Oriente, sejam os da atualidade, sejam aqueles de tempos tão longínquos que não nem nos lembramos mais de quando era. Aqueles irmãos que estão aqui no presídio, em função de crimes cometidos, aqueles que estão cometendo crimes pelo mundo afora, foram criados assim como nós. Também os nossos benfeitores, e podemos passar por perto com Chico Xavier, Madre Teresa de Calcutá, Dom Helder Câmara, Madre Teresa, Irmã Dulce, também foram criados simples e sem conhecimentos. Aqueles que temos como santos na Igreja Católica, Paulo, Pedro, Antônio, Maria de Nazaré, Jesus Cristo. Também Jesus foi criado simples e sem conhecimento. Mas em nome desta questão da lei do progresso, a que estamos todos fadados, todos progrediremos sempre. E todos sairemos do primeiro degrau desde a nossa criação, simples e sem conhecimentos, a sermos espíritos puros, espíritos angélicos, os anjos que a tradicional Igreja Católica já nos mostra. Existem sim os anjos, mas não os anjos com as asinhas, e não os anjos criados anjos, porque senão Deus não seria justo ao nos criar uns simples, outros já com todo o conhecimento, sem nenhum mérito, já nasce anjo. Não é assim. Feitas estas considerações acerca de sermos criados simples e sem conhecimentos, e principalmente que todos nós, queiramos ou não, um dia seremos espíritos puros, espíritos angélicos. Nós temos que pensar como nós chegaremos a isso. Como nós galgaremos o degrau mais alto da nossa evolução, atingindo a perfeição relativa de Jesus. Em função disso, algumas leis, advindas destas leis morais, nos dão a tônica de como somos, como temos a oportunidade de atingirmos o ponto mais alto desta existência espiritual, vida. Duas novas leis: a lei do livre-arbítrio, liberdade de escolha, e a lei da ação e reação. Sempre com essas duas leis, nós seremos considerados herdeiros de nós mesmos. Em função destas duas leis, nós temos a liberdade de tomarmos a decisão que nós queiramos para a nossa vida, para a nossa encarnação, para a nossa reencarnação, para a vida como um todo. Nada nos é proibido. Paulo de Tarso deixou isso mais próximo para nós ao dizer: tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Nós podemos escolher a semente que vamos plantar no jardim da nossa vida. Mas uma outra lei, ação e reação, nos traz a responsabilidade em cima da semente que escolhemos. Podemos plantar a semente que nós quisermos, mas obrigatoriamente colheremos desse plantio, dessa semente. Deus é tão bom que nos dá a liberdade de escolher a semente, mas é tão justo que nos faz colher daquilo que nós plantamos. E é em função disso, de cada semente que nós colocamos no nosso jardim, em função de cada atitude que nós escolhemos, com a liberdade que Deus nos dá, é que nós iremos colhendo os frutos
e fazendo disso um pomar muito mais vistoso, muito mais saboroso, que crescerá muito mais rapidamente conforme aquilo que lhe dermos. Ou seja, nós temos que adubar esse plantio em cima da semente. Nós temos que usar o que Jesus veio nos ensinar há 2000 anos, para que fazer dessas escolhas algo para o nosso crescimento, para a nossa evolução. Isso traz uma responsabilidade muito grande, mas traz também uma tranquilidade maior ainda, porque eu sei que eu não dependo da atitude de ninguém, e comumente somos levados a culpar o cônjuge, o filho, o pai, o colega de trabalho, pelo nosso insucesso. Mas esse insucesso, ou esse sucesso, é próprio, é pelos nossos méritos que nós vamos subindo degrau a degrau. E como isso se dá na prática? O Espiritismo, a doutrina espírita, nos trouxe, através de Kardec, e na sequência, com diversos outros médiuns, e para nós tudo capitaneado muito mais pelas mãos de Chico Xavier, que foi o grande médium que nos trouxe grande parte da nossa doutrina em termos mais práticos, mais palpáveis. Nós aprendemos que esta evolução, que sair desse ponto onde fomos criados simples e sem conhecimentos, com as leis de Deus na consciência, nós, degrau a degrau, escolhendo a direção que nós quisermos, nós chegaremos, conforme os méritos, ao nosso ponto máximo, a evolução. Mas como fazer isso? O Espiritismo nos mostra que a bondade de Deus, a sabedoria de Deus, nos dá muitas oportunidades para tangenciarmos a matéria, para nós chegarmos a colocar em prática aquilo que as leis de Deus nos traz. Nós temos vida corpórea, nós temos um corpo físico que traz o espírito para o mundo material e traz ao espírito a oportunidade de colocar aquilo que ele aprendeu, aquilo que ele quer. Não é o nosso corpo quem pensa, não é o nosso corpo quem toma as decisões, ele apenas obedece ao comando do espírito. E o espírito vem à matéria através do que nós aprendemos de encarnação, de reencarnação. Diz a pergunta 132 do Livro dos Espíritos: qual é o objetivo da nossa encarnação? Está lá escrito de uma forma bem simples: evoluir. Qual é o objetivo de estarmos aqui na Terra? Evoluir. A própria pergunta 132 nos traz ao seu final mais uma pérola para que nós tenhamos em mente o que fazer para que nós possamos evoluir. Diz lá: quanto mais evoluímos, mais fazemos a nossa parte na obra do Criador. E quanto mais fazemos a nossa parte na obra do Criador, mais evoluímos. A pergunta 132 nos traz que nós evoluímos fazendo a nossa parte na obra de Deus. E o que é fazer a nossa parte na obra de Deus? Quando Jesus, ainda antes das suas maravilhosas aparições e manifestações, nos anos 30 da sua existência terrestre, vinha de Jericó até Jerusalém, ao final de uma tarde cansado, recosta-se próximo à Torre Antônia. Ali, alguns sacerdotes conversavam animadamente. Ao verem aquela figura, apesar de simples, com um olhar diferenciado, dele se aproximaram, e Hanã, que viria a ser um dos seus julgadores inclementes 3 anos depois, dirige-se a ele e fala mais ou menos assim: que fazes tu por aqui, Galileu? Jesus respeitosamente levanta-se e, dirigindo-se a eles, diz: passo por aqui para fundar o reino de Deus. O sacerdote, que era o doutor da lei,
conhecedor de todos os meandros religiosos, assusta-se, mas pergunta: reino de Deus, que pensas tu venha ser isso? E Jesus, com a mesma serenidade, diz: o reino de Deus é a obra divina no coração dos homens. O reino de Deus é a obra divina no coração dos homens. O sacerdote, então, desconcertado, dá uma risada irônica e pergunta: obra divina em tuas mãos? E com o olhar do desdém olha para o Cristo mal vestido e diz: por acaso tem o apoio de alguém poderoso, de príncipes poderosos? Jesus olha para ele com firmeza, mas mantendo a serenidade e educação, diz: sacerdote, os meus colaboradores estão em todos os lugares. Os meus colaboradores são todos aqueles que estarão na terra, mandados por meu Pai. Sacerdote, então, olhando aquela simplicidade e aquelas vestes já sujas, diz: por acaso pretendes fazer obra tão grandiosa, com fragmentos de lama? Pois é isso que esses seus colaboradores, os tolos e ignorantes, poderão lhe fornecer: lama. E Jesus, de forma lapidar, quase que termina a conversa ao dizer: sacerdote, não existe mármore mais formoso do que um coração puro, e não existe melhor ferramenta do que a boa vontade. São com esses colaboradores, sacerdote, com um coração puro e com a boa vontade, é que nós construiremos o reino de Deus aqui na terra. Vejam que Jesus, naquela época, já antevia que precisaria de todos nós, e que a construção do reino de Deus seria feita por todos que, imbuídos das leis morais que estavam na consciência desde a criação, já muito mais preparados com aquilo que vinham aprendendo e com o que Jesus ensinaria, seria com todos nós que colocássemos em prática, num coração puro, no sentido de um coração voltado para o nosso objetivo, fazer a nossa parte na obra do Criador. E com a nossa boa vontade, nós usaríamos esse material, formoso como o mais puro dos mármores, mais formoso do que o mais puro dos mármores, que é o sentimento. É assim que o reino de Deus seria construído. Mas essa construção parte da nossa ação, e não apenas da nossa contemplação. Parte não apenas da frequência nossa aos estudos religiosos que nós nos ativermos, seja qualquer for a religião, mas parte da prática, porque ele fala que ao lado de um coração puro, tinha que ter a ferramenta da boa vontade. E aí, nós temos os ingredientes para que essa obra seja construída. Já sabemos que o material é o sentimento, e de que a nossa atitude é o que vai colocar esse material em trabalho, nas paredes dessa construção, na laje dessa construção. Como fazer isso? Vindo à Terra, reencarnando. Maravilhosa oportunidade dada por Deus. As diversas reencarnações nos propiciam ir aprendendo e ir colocando em prática. E ao longo destas encarnações, desde a nossa criação, algumas missões nos são dadas conforme as nossas atitudes. E aí, nós estamos aqui hoje, baseados naquilo que nós saímos ontem na encarnação passada. E a encarnação passada nós chegamos a ela vindo de uma encarnação anterior. Em cada uma delas, desde a primeira até hoje, que seja a 100ª ou a 1000ª, nós fomos adquirindo conhecimentos e méritos, mas também adquirindo conhecimentos e muitas das vezes contraindo débitos. E é para isso que nós voltamos à Terra, para burilar o espírito, de forma que quando tudo pronto, tudo burilado, tudo puro, sejamos anjos.
Paramos? Não. Como anjos, sem asinhas. Não achem que vamos ter asinhas, mas vamos ter a capacidade de volitar, de andar por todos os lugares onde outros irmãos estarão caminhando, assim como esses anjos já caminharam. Não foi Jesus criado melhor do que nenhum dos piores que estão aqui. Jesus foi criado como o mais vil dos assassinos, mas evoluiu através das diversas encarnações que a ele foram concedidas. Ele foi adquirindo débitos, ele foi adquirindo conhecimentos e méritos, e ele foi mais ou menos rápido. É a diferença, porque aquele que aprende durante o ano, façamos uma analogia com a nossa vida aqui carnal. Quando entramos na escola, se tivermos boas notas ao longo das primeiras provas, talvez nem precisemos da prova final, já passamos de ano. Aqueles que não aproveitarem bem ficam para a prova final, ficam para a recuperação, às vezes são reprovados, repetem de ano, e aquele outro que aprendeu já está no segundo ano, já está no terceiro, enquanto outros que com ele juntos começaram, estão ainda ou estagnados, ou caminhando pouco. Assim é na vida espiritual. Nós iremos galgar esses degraus conforme os nossos méritos. Nós chegaremos mais rápido na companhia de Jesus e de outros espíritos menos falados, mas igualmente evoluídos com o Cristo, mais ou menos rápido conforme aproveitarmos as lições. A reencarnação, eu estou sem relógio, a reencarnação é o caminho, é o lugar, é a oportunidade para nós irmos colocando em prática o que nós aprendemos. A questão é, chegamos aqui na Terra e com a bênção do esquecimento, porque temos que esquecer quem nós fomos, nós temos que saber que estamos aqui para evoluir, mas nós temos que saber que o que nós fomos em vidas passadas não nos é útil ou não nos é recomendável que tenhamos plena consciência. Porque se eu me lembrasse do que eu fui na vida passada, com quem eu convivi, certamente eu saberia que aqueles que me cercam, em especial na minha família, são muitos dos quais eu já feri em vidas passadas. Quando eu falei no início em encarnação, como um dos princípios basilares para que nós possamos evoluir, ao lado dele vem como consequência, como um corolário lógico, a família. Porque é na família que nós temos a oportunidade maior de evoluir. Porque é na família que nós temos conosco espíritos da grande família universal, espíritos de uma família espiritual menor, advinda dessa família universal, com os quais já convivemos em vidas passadas, seja como pais, como irmãos, como filhos, esposa e esposo, cunhada, cunhada, sogra, sogro. Nós temos uma série de oportunidades nessas junções que a gente vem fazendo, nessas uniões que nós temos ao longo da vida, e convivemos com uma série de espíritos que alternam suas posições nas famílias consanguíneas, tanto quanto necessário para que nós burilemos e acertemos aquilo que nós erramos no passado. Por isso, temos que nos esquecer do que fomos em vidas passadas. Não temos que ficar sabendo quem é o nosso cônjuge de hoje, quem foi ele na vida passada, os filhos de hoje. E é por isso que muitas das vezes nós temos dificuldades de convivência, mas a ingratidão de um filho de hoje pode ser fruto de um pai que não cuidou bem e às vezes até abusou do filho de ontem. Uma esposa complicada de hoje pode ser aquela traída no passado
em outras encarnações. O irmão com os quais hoje não temos bom relacionamento pode ter sido algum parente ou algum colega de trabalho que no passado nós desviamos ou que nos desviaram. E é por isso que é bom chegar nesta encarnação e ao lado de pais que nos trazem, ao lado de irmãos que conosco caminham, ao lado no futuro de esposa e filhos e parentes colaterais, a gente vai caminhando. Chico diz maravilhosamente bem: é natural que na nossa família existam aqueles que muito nos amam. É natural que existam aqueles a quem muito amamos. Mas também existem aqueles com os quais temos dificuldade de relacionamento. E completa Chico: esses são os mais importantes na nossa evolução. São os verdadeiros fiscais de Deus para atestar o nosso aprendizado, a nossa prática. Porque gostar de quem gosta de nós não traz méritos. O difícil é gostar daquele que nos faz mal. E muitas das vezes esse nos fazer mal é relativo. Porque na prática, como diz Chico, eles são os grandes benfeitores. Os nossos inimigos, aqueles que nos apontam nossos erros, aqueles que nos fazem mal, são aqueles que nos dão a oportunidade redentora de evoluir, aplicando aquilo que Jesus nos ensinou. E o que temos feito da nossa vida? A caridade, trazida no capítulo 13, 15, 26 do Evangelho segundo o Espiritismo, ela nos mostra que é através dela, da prática cristã da caridade moral, que nós evoluiremos. O Espiritismo já trouxe através de Kardec: fora da caridade não há evolução. Eu gosto muito de falar essa lapidar frase espírita com uma palavra ao final diferente daquela que vem: fora da caridade não há evolução. Porque nós aprendemos salvação como algo que Jesus veio e morreu na cruz para nos salvar. Não entendo Jesus como nosso Salvador nesse sentido de morrer na cruz, levando os nossos pecados. Entendo Jesus como aquele que me permite me salvar, porque Ele me ensinou como evoluir. Ele me ensinou que da prática dos seus ensinamentos eu estarei cada vez mais galgando degraus na minha evolução. Ele deixou para nós, escrito pelos seus seguidores: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Eu sou o caminho para Deus, sou a verdade sobre Deus, sou a vida com Deus. Ninguém chega a Deus se não for fazendo aquilo que eu fiz. É o que quis dizer para nós Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eu sou a forma como vocês chegarão ao Pai. Eu sou a forma como vocês evoluirão. E deixou também amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Como amar a Deus sobre todas as coisas? Amando ao próximo, amando a tudo que Ele criou, amando a natureza. Porque se Ele é o Pai bondoso e justo que me cria, é o meu Pai, e Ele ama toda a sua criatura, o amar a Deus significa amar a sua criatura, amar a tudo que foi criado por Deus. E amar ao próximo como a mim mesmo, talvez seja o mais difícil disso tudo. Porque antes de amar ao próximo, eu tenho que amar a mim. E como eu me amo? Trazendo alimentos materiais que me fazem mal à saúde, bebidas alcoólicas, drogas mais pesadas, cigarros, excesso de alimentos. É assim que me amo? É por isso que a humanidade está como está. Porque amar ao próximo como a mim mesmo, se eu me amo dessa maneira e faço mal àquele que me conduz, que é o meu corpo, e é bom e importante que a gente tenha isso em mente, o corpo é importantíssimo, ainda que daqui a alguns anos ele vire pó e volte a essa natureza,
mas ele é importante porque ele é o veículo que me traz a oportunidade de estar aqui na terra colocando em prática os meus aprendizados, acertando o que eu desacertei, resolvendo aquilo que eu atrapalhei, aparando as arestas daquilo que eu estraguei. É através do corpo, porque um corpo doente, um corpo cheio de vícios, ele não vai caminhar e levar bem o espírito aonde precisa ir, ou vai até caminhar, mas vai caminhar de uma forma mais lenta, de uma forma meio torta, e aí aquilo que eu vim fazer nesta encarnação não vai ser completado. É o que o Espiritismo e André Luiz nos mostra, Ivone do Amaral Pereira já fala disso há muitos anos, do suicídio indireto. Aquele que não se cuida em termos do corpo, seja com alimentos materiais, seja com as questões espirituais, como a raiva, o ódio, o ciúme, todos esses vícios, eles prejudicam o corpo. E aí, o corpo passa a ser um veículo do qual não se cuida, e um carro mal cuidado, ele para pelo caminho, ou ele sequer sai de onde deveria sair, ou quando chega, chega muito atrasado. O que nós estamos fazendo aqui na terra? De férias, passeando, levantando, trabalhando, ganhando dinheiro, parando no bar e bebendo, chegando em casa e discutindo com a família? Nós temos que praticar a caridade. Diz pergunta 886 do Livro dos Espíritos, fora da caridade, diz a pergunta 886, caridade é benevolência para com todos, indulgência para com a imperfeição alheia e o perdão para com as ofensas. Vejam que a caridade não é subir nas grandes montanhas ou ir à lua. A caridade, do ponto de vista da possibilidade, em potencial é muito fácil. Benevolência para com todos, indulgência para com a imperfeição alheia, perdão para com as ofensas. Não é muito fácil? Não senti ninguém dizendo que é muito fácil. É fácil ir à lua? É fácil ir lá no Bituruna, saindo aqui a pé, em 2, 3 minutos? Difícil. É muito mais fácil ser bom para com todos, ser indulgente. Imaginemos Jesus, se ele não fosse indulgente, nós estaríamos perdidos. Se não houvesse a misericórdia divina, nós já estaríamos aniquilados, porque se fôssemos julgados pela justiça divina, estaríamos condenados se não houvesse a misericórdia. E a indulgência tem ampla ligação, porque é a tolerância. A indulgência para com a imperfeição alheia, Jesus nos mostrou ao lado do perdão, quando na cruz disse: Pai, perdoa, eles não sabem o que fazem. Ali ele estava sendo indulgente, tolerante. Ele sabia que estava lidando com seres imperfeitos. Então ele não os julgou como seus assassinos, ele os julgou como seus irmãos menos evoluídos. E ao lado dessa indulgência, o caminho é o perdão, porque se eu sou indulgente, se eu compreendo meu agressor no estágio evolutivo dele, eu sou aquele que perdoa. Porque se você entende o que o outro fez, você estará perdoando. O perdão também não é abraçar esse inimigo. O perdão é não desejar o mal a esse inimigo. E quando você não deseja o mal ao inimigo, você está sendo benevolente. Benevolência para com todos, indulgência para a imperfeição alheia e o perdão para com as ofensas. Esse é o caminho para a evolução. E como nós mostramos isso? Praticando conosco próprio, benevolência para comigo, com os meus familiares, indulgência para com os filhos, com os pais, com os demais, com a esposa, com o esposo, e perdoar aqueles que transgridem as normas de Deus. Há uma lição trazida neste livro, Vozes do Grande Além. Este livro é um dos 3 livros psicofônicos de Chico Xavier. Instruções Psicofônicas é o primeiro,
Vozes do Grande Além, o segundo, e Registros Imortais, o terceiro. Neste livro, neste específico, 65 irmãos, gente como nós aqui, gente como a gente, entre 1955 e 1958, em Pedro Leopoldo, compareciam à casa espírita onde Chico Xavier fazia os seus trabalhos e, selecionados, trazidos por mentores espirituais, eles narraram a Chico o que foi a vida deles aqui na Terra. Esse livro é ótimo. Nós nem precisamos desse livro para saber o que foi a vida do outro. Nós sabemos muito bem o que é a vida do outro. É o que nós mais sabemos. Às vezes não sabemos da nossa, mas da do outro nós sabemos. Mas o mais importante desse livro é que, ao lado de saber a vida desse irmão enquanto encarnado, ele nos conta o que foi a sua vida após a desencarnação. Uma delas, a número 51 deste livro, fala sobre caridade. Eu vou traçar para vocês um resumo daquilo que esse irmão falou aqui, e gostaria que vocês ouvissem com os ouvidos, como naturalmente se faz, mas ouvissem também, mudando um pouco da questão da área médica, fazendo o coração também ouvir, e também fazendo a mente trabalhar numa oração silenciosa para esse irmão, que possivelmente pode estar dentro dessa casa hoje. Acredito que ele possa estar encarnado, porque foi 1956, e quando ele compareceu, anos depois, ele estaria pronto para reencarnar. Se reencarnou em 1960 e pouco, talvez seja algum de nós que está aí, como eu, entre 50 e poucos e 60 e poucos anos. Esse irmão AC, assim ele se intitulou, ele disse mais ou menos o seguinte: Espiritismo, maravilhosa doutrina, fora da caridade não há salvação, maravilhosas palavras, pena que só lhe alcancemos o real significado após a morte do corpo. Eu fui um operoso corretor de imóveis no Rio de Janeiro. Trabalhava, ganhava meu rico dinheiro, aplicava e reaplicava. Eu tinha esposa e 2 filhas. Dava a elas tudo de bom e do melhor, tudo o que o meu dinheiro poderia comprar. Eu era espírita. Frequentava semanalmente uma casa espírita próxima à minha residência. Ali, eu cumpria a minha obrigação religiosa. Não faltava a uma das palestras que diversos irmãos compareciam e falavam. Eu reverenciava a fala deles, porque me trazia algum alento e me ajudava a cumprir com a minha obrigação. Ao final das palestras, ainda encontrava tempo para negociar casas e terrenos com os mais afortunados. A minha vida ia seguindo, e eu, próspero, frequentava. Eu era um espírita como tantos outros. Nunca li nada de Kardec, de Chico Xavier, mas eu assistia às palestras e isso para mim era suficiente. E tinha tal de evangelho no lar que às vezes queriam ir fazer na minha casa e eu de pronto dizia que não queria trazer às minhas filhas e à minha esposa algum compromisso religioso que não lhe era de interesse. Deixava que elas procurassem quando quisessem. O tempo passava, algumas vezes me chamavam para visitas a casas assistenciais, a hospitais, a presídios, e eu usava uma bronquite que eu tinha como a desculpa para que eu não fosse. Não, o meu trabalho eu cumpria. A minha obrigação religiosa, eu estava ali todos aqueles dias nas semanas. Para que mais coisas? Eu não precisava disso, a minha vida ia tão bem. Para que eu ia atrapalhar indo a lugares onde eu não tinha nada a ver? O tempo passava. Eu sempre usava a minha bronquite como desculpa. Até que um dia, aos 55 anos de idade da vida física, um edema no pulmão levou-me, me fez morrer. Mas eu não percebi. O tempo passava e eu ainda não tinha dado conta. Alguma coisa estava errada.
Em casa, não me preparavam mais o jantar. No trabalho, não dava atenção às minhas palavras. Entre ir e vir, eu não era notado. Tentava conversar com a minha esposa e ouvia dela coisas que eu não gostaria de ouvir. Parece que eu atrapalhava o sono dela. Meu nome, às vezes, era ouvido na casa pelas minhas filhas. Quando eu chegava e tentava falar com elas, eu sentia algo diferente, mas elas logo falavam que o inventário estava demorando, que a partilha dos bens ainda não tinha terminado. E eu, desesperado, comecei a ser procurado por entidades galhofeiras, que me propunham atividades criminosas que não eram do meu feitio. Riam, debochavam e propunham atrapalhar a vida de tantos outros, e eu logo me escondia deles. Só depois eu sabia que eram desencarnados como eu. Um belo dia, desesperado como nunca, subi o morro da Tijuca, e lá no alto, chorei como nunca chorara antes, e como nunca fizera antes, orei com fervor. Durante a minha oração, já tarde da noite, uma luz se aproxima e um homem se identificou como enfermeiro do espaço. Logo me abraçou e me confortou e disse que iria me ajudar. Saiu comigo e, para meu espanto, já de madrugada, ele foi até a casa espírita. Achei estranho porque madrugada não era o movimento da casa espírita, nunca fora. Achei estranho, mas lá dentro estavam todos os lugares lotados, e lá na frente um palestrante diferenciado, do qual saiu uma luz azulada, linda, e as suas palavras eram como bálsamo para os meus sofrimentos. Ele explicava, falava, ouvia um e respondia, até que chegou a minha hora. E naquela hora eu me senti aliviado. Eu pedi ajuda, queria ajuda para sair daquele torpor, daquela vida que não tinha sentido. E ele me olha sereno, como um pai tranquilo, e me diz: o que fizeste durante a sua vida na terra, que te faça julgar merecer essa ajuda que ora me pede? Eu então cresci, olhei para ele e disse: eu tratei muito bem da minha esposa e da minha filha, das minhas filhas. Ele então tranquilamente me disse: isso qualquer animal faz. Eu quero saber algo que fizeste de especial, de algo mais de diferente. E eu então, naquela hora, procurei dentro de mim e nada encontrava. Naquela hora eu senti que eu era igual terra seca, que diante das águas da chuva chupava, mas nada devolvia. Assim pensando, tentei vasculhar toda a minha existência e nada. Lembrei dos pedidos para frequentar casas, locais de ajuda, mas eu nunca fui. Olha, não, eu lembrei. Agora eu lembro. Um certo dia, depois de fechar um grande negócio, encontrei com 3 amigos na Praça da Bandeira, e eles me pediram que fosse com eles até a favela do Esqueleto, ali próximo, onde uma mulher moribunda estava próxima a morrer, deixando filhos. Constrangido, mas também tão alegre pelo negócio que fora fechado, fui com eles, e lá, após algumas orações, vi no chão uma mulher, verdadeiramente um esqueleto, 2 filhos a seu lado, uma velhota que devia ser a mãe dela, e ela muito doente. Sem saber por que, fui atraído pelo olhar daquela moribunda. Ajoelhei-me a seus pés, peguei a sua cabeça nos meus braços. Não sei o que aconteceu, mas olhei para ela com um sentimento diferente, mas ela imediatamente morreu em meus braços. Constrangido, coloquei-a naquele papelão no chão, tirei dinheiro do bolso e dei àquela velhota, e fui embora. Enquanto eu pensava isso, meus irmãos, ao lado daquele mentor que fazia a palestra, saiu uma mulher. Ela chegou e parecia que eu a conhecia. Estava diferente, mas era ela. Era Amélia, Maria Amélia da Conceição, a mulher que morreria em meus braços. E ela, candidamente, com o mesmo olhar que me atraíra muito tempo antes, ela disse ao mentor: por favor, deixe-me ajudá-lo. Deixe que ele fique comigo na nossa equipe de socorrista. Ele foi aquele que me lançou um olhar compassivo, um olhar de piedade, e ainda deu um pouco de dinheiro para minha família ao final, quando eu morri. Deixe-me ajudá-lo.
E eu então percebi o quanto eu perdera de tempo durante a minha existência na terra. Eu fui um ótimo trabalhador, um excelente pai de família, mas nada mais do que isso. Eu fizera para mim, mas não fizera para o próximo. Ali eu percebi quão maravilhoso é ser espírita, mas é ser espírita de corpo, alma e coração, não apenas de religião. É ser espírita pleno, é ser um espírita da prática cristã. Meus queridos irmãos que me ouvem, todos vocês entendam e aproveitem, enquanto estamos na terra, que temos a maior oportunidade de evoluir. Espiritismo fora da caridade não há salvação. Maravilhosas palavras, mas temos que colocá-las em prática, porque senão estaremos perdendo tempo precioso para a nossa evolução. Essa é a história de AC, que foi um homem bom, pelo que viram. Foi um homem trabalhador, foi um homem sério, foi um homem como nós, um ser encarnado como nós. E olha o que esperava, mesmo tendo sido um trabalhador sério, um pai benevolente, um pai atuante do ponto de vista material, porque nada deixou faltar. Nada tem contra ele nessa história, como não tem contra nós. O que nos espera? A quem mais é dado, mais será cobrado, já nos ensinaram os Espíritos. Temos maravilhosas oportunidades de praticar a caridade conosco, com o nosso corpo. Temos maravilhosa oportunidade de praticar a caridade com a família que nos cerca. Como disse Chico, esses são os verdadeiros fiscais de Deus para testar a nossa evolução. Quanta oportunidade temos de ajudar ao próximo. Temos na casa espírita. Eu não digo que essa caridade tenha que ser aplicada à casa, ou ao nosso lar, ou ao nosso trabalho. Eu digo que temos oportunidades em qualquer dos movimentos que participemos, familiares, profissionais, religiosos, societários, para compreender, para fazer o que Jesus fez. Mas infelizmente a nossa prática é muitas das vezes a prática da matéria. Queremos o melhor tênis para nós e para os nossos filhos, o celular moderno, o S7, 8, 9, 10 da vida. E para isso trabalhamos. E para isso não podemos fazer a prática cristã na casa espírita. Mas vamos fazer a prática cristã em casa, ouvindo o filho, ao invés de deixá-lo na televisão. Ouvindo a esposa, ao invés de querer assistir a nossa televisão. Ouvindo a família, nem que seja por alguns minutos por dia. Mais do que ouvir o filho amado, a esposa idolatrada, é ouvir o cunhado ou a cunhada complicada. É ouvir a sogra, o sogro, o genro, a nora. É ir ao almoço de domingo pensando, vou ter uma oportunidade de conviver com aquele meu cunhado alcoólatra, ao invés de falar, quero chegar, comer e rachar fora, porque eu não tolero aquela peste. Quem é aquela peste? Talvez seja alguém que eu desencaminhei no passado, mas talvez não. Talvez seja alguém que vem precisando de uma ajuda, e eu estou ali propenso, em potencial, oportunidade de ser benevolente, de ser indulgente, de compreender aquele alcoólatra, aquele desnaturado. Mas muitas das vezes não fazemos isso. Quando Jesus também, no início da sua trajetória que nós conhecemos, passava por Betânia, foi chamado por Marta, irmã de Maria e irmã de Lázaro, para que entrasse na casa. Marta, preocupada em atender bem ao Cristo, começou a arrumar a casa, a preparar alguma coisa, enquanto Maria assentou-se próximo a Jesus e ouvia o que ele falava para os seus acompanhantes. Em determinado momento, Marta, um tanto ou quanto com vontade de ouvir o Cristo e trabalhando sozinha, repreende Jesus. Não te preocupas que esteja ela a te ouvir ao invés de me ajudar? Diga a ela que venha me ajudar. E Jesus, serenamente, com a sua sabedoria ímpar, falou para Marta: Marta, Marta, você está preocupada e afadigada com muitas coisas, mas só uma é necessária, só uma é essencial. E Maria soube escolher essa melhor parte, que jamais lhe será tirada.
Essa história que nós somos levados a escolher entre Marta e Maria não é para ser a escolha entre o que faz Marta e Maria. Jesus é muito sábio e sabia que não tínhamos condições naquela época de compreender. Ainda não temos hoje. Mas ele então deixou para que refletíssemos. A melhor parte é a que Maria escolheu, que é aquela parte necessária de ouvir, de partir para aquilo que interessa ao Espírito. E era isso que o Cristo falava. Ele não falava da Chapecoense, nem de jogo, nem de tênis. Ele falava das coisas do Espírito. Marta, corretamente, limpava a casa, mas tem hora para tudo. Deve ter hora para cada coisa. É uma balança que temos que colocar as questões materiais necessárias, porque senão não estaríamos aqui. Mas temos que também reservar o tempo para o que é essencial, que é para as orações. E a oração não é apenas a de se falar, é a de se praticar, é a prática cristã. As nossas ações cristãs são a melhor oração que nós podemos ter. Nós temos que preocupar em ter as mãos operosas de Marta, mas não esquecer que devemos ter a sensibilidade do coração de Maria. Mãos de Marta, coração de Maria. Prática material para nós levarmos a cabo a nossa missão na terra, mas a prática espiritual da concordância, do entendimento, da paciência, da tolerância, do perdão, da indulgência, da benevolência de Maria, que é o que vai ficar. Porque o dia que esse corpo que aqui está for para debaixo da terra, o carro, a casa, tudo que se tem materialmente não vai. Pode até ir no melhor terreno, mas ele também vai apodrecer. Mas o que vai comigo são as minhas ações morais, boas e ruins, que farão com que eu desencarne desse corpo, mas leve tudo o que eu pratiquei para que eu volte na próxima encarnação com aquilo que eu saí dessa, com o aprendizado que eu estiver acolhendo e colhendo no mundo espiritual durante a minha desencarnação e voltando com outros espíritos, muitos dos quais estiveram comigo nessa vida. Aqueles em que eu não trabalhei de acordo com o que eu tinha que fazer, voltarão para que eu complemente. Aqueles que eu podia ter ajudado e não ajudei, terei outra chance. Aqueles que eu ajudei ou que me ajudaram e comigo se dão bem, voltarão para ser uma luz no meu caminho. Existem na família pessoas diferentes. Assim como na minha mão 5 dedos diferentes, da mesma mão, 5 filhos não são 5 filhos iguais, mesmo pai e mesma mãe. Um é mais amoroso, um é mais estudioso, um é mais fechado, um é mais rancoroso. É por isso, é porque somos espíritos imortais que se alternam nas encarnações, nas diversas posições familiares, para ir galgando o nosso maior ponto de evolução. Então nós temos, e já terminando, faltando 5 minutos, que pensar que todos aqueles que conosco convivem, que todas as oportunidades e dificuldades que temos aqui na Terra não são dificuldades do ponto de vista de serem problemas, são dificuldades, oportunidades. Resignar, como diz Kardec, aceitar as suas provas sem murmurar, é no sentido de resignar, não se acomodando no sofrimento, mas fazendo das dificuldades e dos sofrimentos degraus para a nossa evolução. Quando os problemas batem à nossa porta, e batem toda hora, não param de bater, em todos os níveis de sociedade em que vivemos, os problemas aparecem. Não temos que nos preocupar e nos vitimizar e dizer: por que eu? Por que comigo? Por que isso, meu Deus? O porquê nos faz olhar para trás sem proveito e nos traz apenas a autopiedade. Mas quando eu tiver um problema, a melhor pergunta não é o porquê, é o para quê, meu Deus? O que o Senhor espera de mim ao me deixar passar por isso? Porque se assim pensarmos, nós olhamos para frente. Para quê? Que eu tenho uma mulher problema, um filho ingrato, um pai totalmente alcoolizado. Para quê? É para eu aparar as arestas, é para eu ser benevolente.
é fazer de todas as dificuldades degraus para a nossa evolução. Saímos, como eu disse na primeira fala, simples e sem conhecimento. Primeiro degrau até o último, que através das encarnações sucessivas, tantas quantas necessitemos, cheguemos a espíritos angélicos, a espíritos puros. Assim chegaremos um dia, conforme a nossa prática cristã, conforme fomos corrigindo os defeitos, conforme fomos colocando em prática o que Jesus ensinou. O que Jesus faria se estivesse no meu lugar? É muito bom que a gente raciocine. É muito bom que a gente tenha o mestre guia da pergunta 625 do Livro dos Espíritos, não como uma teoria bonita de se dizer, mas como um exemplo a seguir. Se tenho Jesus como meu exemplo, por que não fazer o que ele fazia? Se tenho Jesus como guia, por que não ir pelo caminho que ele foi? Chegada a hora final, eu só gostaria de contar uma historinha para vocês que vou cumprir nos 2 minutos que me faltam. Uma cidadezinha, uma casa espírita, um palestrante que ia 2, 3 vezes no ano àquela casa espírita, vindo de outra cidade, e lá no fundo, na mesma cadeira, um velhinho muito simples, que parecia nada entender. Palestra após palestra, ano após ano, 10 anos, aquele velhinho na mesma cadeira e o palestrante, sem lhe dar muita atenção, mas já notando aquele velhinho, até que um dia, o palestrante não vê mais o velhinho. Inquieta-se de imediato, mas nada também tem na sequência, esquece do velhinho. Os anos se passam e muitos anos depois o palestrante desencarna. Já no mundo espiritual, acabrunhado e cheio de problemas morais que todos nós temos, também o palestrante tinha. Então o palestrante sendo cuidado, e após tempos de cuidado no hospital daquela colônia, ele recebe autorização para passear pelos campos, pelos jardins, acompanhado de um enfermeiro. Ele vê ao longe, num lado muito bonito, uma multidão de espíritos como ele, e percebe que alguém falava. Viu uma luz saindo daquele local e percebeu que era do palestrante. E então pediu para caminhar até lá. Quando estava a cerca de 10 metros daquele local, ele fica um tanto quanto horrorizado. Quem fazia uma palestra e era ouvido atentamente, quem emitia aquela luz linda, era aquele velhinho lá no fundo que ele tantas vezes vira e depois esqueceu. Ele então, presunçoso, palestrante famoso, nariz em pé, resolve tirar satisfação. Afinal de contas, aquele lugar devia ser dele e não daquele velhinho. E aí se encaminha todo sem jeito para lá, e o velhinho também o vê e o reconhece. Antes que ele, totalmente ainda debilitado, pudesse chegar ao velhinho, o velhinho chega-se perto dele, se ajoelha e diz: há quanto tempo queria encontrá-lo, meu irmão? Há quanto tempo precisava lhe agradecer? Das suas palestras, tanto aprendi. Das suas palestras que eu saía rapidamente, sem tempo para me cumprimentar. Eu saía para colocar em prática. Eu tinha dificuldades e gostava de colocar em prática tão logo o senhor acabava de falar e eu ia embora. Aqui agora me disseram que eu estou assim, bem, e já me chamaram para ajudar. Eu estou assim, pode ter certeza, é por tudo que o senhor me ensinou. Muito obrigado por todas as palestras que o senhor fez para mim. Conclusão que nós podemos tirar: aquele velhinho só estava bem porque colocava em prática. Não adianta nós estudarmos, não adianta vir falar, não adianta ouvir, se daquela porta para fora deixamos de ser espíritas reais, sendo apenas igrejistas, que já fomos em tantas encarnações, de apenas frequentar, assim como Antônio Carlos, o nosso companheiro. Eu chamo de Antônio Carlos, mas ele se intitulou AC. Ele sentia que cumpria a sua obrigação na casa espírita e acabou por 20, 30 anos sofrendo no mundo espiritual. E nós vamos sair daqui e ligar para aquele ente que temos dificuldade, dar um abraço no parente em casa, fazer algo mais amanhã, colocar em prática em todos os outros dias, ou vamos ser igual a ser, vamos ser igual aquele palestrante da história? Mas podemos também ser aquele velhinho da história. A escolha
Como eu falei no início, a liberdade de escolha é nossa. Deus nos permite isso, mas também nos cobrará, não Ele diretamente, mas através da nossa consciência, para colher aquilo que nós efetivamente plantamos. Fiquem com Deus, muito obrigado.